Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre 5 tipos de crentes pior que o diabo. Você sabia que nos tempos passados teve crentes pior que o diabo? E nos nossos dias tem crentes pior do que o diabo? Mas antes de eu dar esses 5 tipos de crente, pior que o diabo, eu preciso ler um texto da palavra de Deus para abençoar esse vídeo, ungir esse vídeo, consagrar esse vídeo, para que você seja abençoado e abençoado no nome de Jesus. João, Evangelho de João, capítulo 6, verso 70, que diz assim: Replicou-lhe Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Jesus, ele estava com seus 12 discípulos. E na ceia, Jesus reunido com seus 12 discípulos, Jesus disse: um de vós vai me trair. Um de vós é o diabo. Olha que palavra. E realmente, Judas era um dos apóstolos. Estava ali com Jesus, andava com Jesus, comia com Jesus e estava tomando ceia com Jesus. E ainda era o diabo que estava nele. Hoje em dia, tem muitos crentes que estão na igreja, está no grupo de pastores, grupo de obreiros, grupo de irmãs, grupo de jovens, grupo de senhoras. E tem muitos que estão dando lugar ao diabo. Tem muitos que são pior que o diabo. Veja agora 5 tipos de crentes pior que o diabo. Eu sou o pastor José Bispo e esse canal é de palavras proféticas. O primeiro tipo de crente pior que o diabo é aquele tipo de crente que não treme diante de Deus. Você sabe aquele tipo de crente que mente na cara dura? Aquele crente que peca, mente, peca e nem treme diante de Deus. Está na igreja tomando ceia, está em grupos das igrejas, está até pregando, está até louvando. Esse crente é pior do que o diabo. É crente que peca, faz coisa errada e não teme a Deus. Sendo que o diabo, ele teme e treme a Deus. O diabo faz tudo de errado, mas ele treme diante de Deus. Pastor, mas isso está escrito na Bíblia? Tá. Abra aí em Tiago, veja só. Tiago, capítulo 2, verso 19, que diz assim: Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem diante de Deus. Os demônios, o diabo, eles fazem as coisas piores do mundo, mas eles têm medo de Deus. Tremem e temem diante de Deus, mas eles fazem coisa errada. E muitos crentes fazem coisas erradas, pecam, tá na igreja pecando e não teme nem treme diante de Deus. É hora de buscar o arrependimento. O segundo tipo de crente, que é pior do que o diabo, antes de eu dar esse segundo tipo de crente, eu peço a você,
se inscreva nesse canal, comente nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E não se esqueça de dar um joinha, dê um like aí, para que esse vídeo possa chegar até outras centenas, milhares, até milhões de pessoas. O segundo tipo de crente, que é pior que o diabo, é o crente que murmura. Crente que murmura e crente contendeiro. O que é crente contendeiro? Crente briguento. Crente que briga por causa de cargo. Crente que briga por causa de liderança. Crente que briga por coisas da igreja. E crente que murmura de tudo. Crente murmurador. Esse tipo de crente é pior do que o diabo. Veja o que a Bíblia diz. Filipenses capítulo 2, verso 14. Olha o que a Bíblia nos diz. Filipenses 2:14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. A Bíblia nos revela que um crente não pode ser murmurador e nem contendeiro. Mas tem muitos crentes pior do que o diabo. Murmurador, contendeiro, briguento. Tem até crente barraqueiro. Você conhece algum crente briguento, contendeiro e barraqueiro? Ou crente barraqueira? Se você conhece alguém, comente aí, eu conheço. Crente que briga por cargo. Ou se não, comente aí, eu conheço crente barraqueiro ou crente barraqueiro. O terceiro tipo de crente, que é pior do que o diabo, é o crente invejoso. Já viu crente invejoso? Ei, tem muitos, hein? Tem muito crente invejoso. Eu mesmo conheço até obreiros invejosos. Quando Deus te dá algo, aquela outra pessoa fica com inveja de você. E a pessoa ficando com inveja de você, não te deseja o bem. Não fica feliz com o teu sucesso e quer fazer as coisas melhor do que você. Então, um crente invejoso é pior do que o diabo. Porque o crente invejoso está na igreja e faz parte do corpo de Cristo. O diabo não está na igreja, nem faz parte do corpo de Cristo. Então, um crente invejoso é pior do que o diabo. Um crente não pode ser invejoso. Um crente tem que ficar feliz com a felicidade dos outros. Olha o que Jesus Cristo disse. Jesus Cristo disse assim: chorai com os que choram e se alegrem com os que se alegram. Um crente invejoso é pior do que o diabo. Você conhece algum crente invejoso? Comente aí. Eu conheço crente invejoso. Se você conhece, comente aí. Olha o que a Bíblia diz sobre crente invejoso. Gálatas, capítulo 5, verso 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. A Bíblia, ela condena um crente invejoso. E toma cuidado, porque o crente invejoso é pior do que o diabo. O quarto tipo de crente pior do que o diabo é o crente preguiçoso. O diabo gosta de crente preguiçoso. O diabo gosta de crente murmurador. O diabo gosta de crente invejoso. E o diabo gosta de crente que não teme a Deus. E o diabo gosta de crente invejoso. E o diabo gosta, o quinto tipo de crente pior do que o diabo, é o que o diabo gosta de crente preguiçoso.
O que é um crente preguiçoso? Crente preguiçoso é crente que não gosta de participar de nenhum grupo da igreja. Crente preguiçoso é o crente que nunca está nos cultos de oração. Crente preguiçoso é o crente que não ora em casa, não ora em momento algum. Crente preguiçoso é crente que não lê Bíblia. Crente preguiçoso é o crente que não gosta de ir junto com as irmãs ou irmãos, visitar casas para orar. Crente preguiçoso é o crente que não gosta de fazer nada, não ora, não jejua, não lê Bíblia, não busca Deus. Crente preguiçoso é o crente que está só na igreja de vez em quando, mas não participa de nada na igreja. Não ora, não louva, não prega, não canta. É o crente preguiçoso. E esse tipo de crente é pior do que o diabo. Por quê? Um crente preguiçoso, ele não tem compromisso com Cristo em nada. E o diabo gosta desse crente preguiçoso. O diabo gosta desse tipo preguiçoso. Porque um crente preguiçoso, ele dificilmente ele não vai ter a unção e a virtude de Deus, porque não ora. Então, se tem alguém aí que está com preguiça de orar, de ler a Bíblia, de participar das coisas das igrejas, muda o seu comportamento. Comece a ser um crente ativo na igreja, que certamente Deus vai te abençoar mais ainda. E o quinto e último tipo de crente, pior do que o diabo, é o crente que faz divisão. Sabe aquele crente que faz divisão? Divide grupos, divide obreiros, divide irmãs, colocando um contra outro, colocando um contra o outro. É o crente que faz divisão. E crente que faz divisão é pior do que o diabo, porque o diabo não faz parte da igreja, o crente faz parte. Então, um crente que faz divisão, porque a primeira divisão que aconteceu na história foi no céu. O diabo dividiu com alguns anjos contra Deus. Houve uma divisão. Mas quem faz divisão sempre perde. Quem faz divisão sempre tem prejuízo. Então, vamos ficar longe das pessoas que fazem divisão, porque esses crentes são pior do que o diabo. Que Deus possa vos abençoar, que nós, como cristãos, possamos a cada dia viver na presença de Deus e nos afastarmos de tudo que não agrada a Deus. Vamos resistir ao diabo, vamos resistir ao pecado e vamos nos sujeitar a Deus a cada vez mais. Se inscreva nesse canal, dê um like aí, dê um joinha. Deus abençoe.